A paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente a sua vida no dia de hoje. Em mais esse vídeo do Fontes Profundas, nós estudaremos a respeito dos valentes de Davi. E eu já quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal Raízes Cristãs com Railana Dantas, para que você possa ficar inteirado de tudo aquilo que nós estamos postando diariamente e para que sua vida também seja abençoada poderosamente com as reflexões diárias. Amém? Vamos refletir hoje sobre a vida de 3 homens. E essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 em diante. O nome do primeiro homem é Josebe-Basebate. O nome do segundo homem é Eleazar. E o nome do terceiro, Samá. Nesse texto vai falar dos 37 valentes de Davi. E nós vamos destacar hoje esses 3 homens. O primeiro, chamado Josebe-Basebete, a Bíblia vai dizer que ele lutou contra 800 homens e feriu a esses 800 homens. E na sequência do texto vai falar sobre Eleazar, que era filho de Dodô. Ele se levantou e feriu os filisteus. E a palavra vai dizer que ele pelejou com tanta garra, com tanta veemência, com tanta coragem, que a espada ficou pregada em sua mão. Eleazar não largou a espada e com muita coragem ele guerreou contra os seus inimigos, ao ponto da sua mão ficar cansada, e Deus lhe deu vitória. E o terceiro valente de Davi que a Bíblia vai destacar é Samá. Samá teve um papel fundamental dentro dessa história. A Bíblia vai dizer aqui em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 em diante, que Samá defendeu o campo de lentilha que o Senhor tinha lhe entregado. Quando os filisteus se levantaram para roubar o campo de lentilha, Samá se posicionou no meio do campo e guerreou contra os filisteus, contra os inimigos. Ele fez contrário ao que Esaú fez. Esaú, lá em Gênesis, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, enquanto Samá, um valente de Davi, se posicionou no meio do campo de lentilha que Deus tinha lhe entregado. E quando uma multidão, a Bíblia vai dizer que foi uma multidão de filisteus, vieram para tomar aquele campo, ele se posicionou e ele destruiu aqueles inimigos. E a mesma palavra vai dizer que grande foi o livramento que Deus deu a eles naquele dia. O que é que isso nos ensina? O que é que os valentes de Davi nos ensinam? Que nós devemos nos posicionar. Deus falou com Josué dizendo: aonde colocares a planta dos teus pés, eu te darei. Josué se posicionou, assim como Samá, assim como Eleazar e assim como Josebe-Basebete. Aqueles homens valentes não temeram. Deus sempre enfatiza o prazer que ele tem nos corajosos. Lá com Gideão ele disse assim: olha, os medrosos e os covardes voltem, porque Deus quer homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres dispostos a segurar a espada da justiça, a segurar a palavra e não deixar a palavra ser solta das suas mãos, ao ponto de o seu corpo físico estar cansado, debilitado, sem forças, mas você não largar a espada. Continue perseverante, continue firme, vá avante na sua coragem, porque Deus é contigo. Aqueles homens não olharam para o tamanho da adversidade. Um matou a espada 800 dos seus inimigos. O outro se posicionou no meio do campo e a Bíblia vai dizer que a multidão de filisteus foi destruída e ele defendeu o campo de lentilhas, ao contrário do que fez Esaú. A ligação da história de todos eles é que eles não foram covardes, é que eles não olharam para trás, porque Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que olha para trás e quer desistir. Não. Diante das adversidades, olhe para o alto, olhe para o Deus que é todo-poderoso. Não largue a palavra, não largue a revelação de Deus para a tua vida. Se posicione, coloque-se na posição de bênção.
todos aqueles que foram vitoriosos dentro da Bíblia Sagrada, todos os homens de Deus e mulheres de Deus que foram vitoriosos, eles em algum momento de suas vidas se posicionaram. E Deus te diz hoje, posicione-se, coloque-se na posição que Deus determinou para você. Não se acovarde, não tenha medo, porque Deus é contigo. E aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará, porque Ele está contigo. Defenda aquilo que Deus te entregou. Não abra mão das coisas que Deus entregou para você cuidar. Seja como os valentes de Davi. Esses homens nos trazem grandes lições. Não abandone aquilo que Deus falou contigo. Há muitos anos passados, Deus liberou uma palavra para o teu coração. E essa palavra vem sendo combustível para a tua vida. Mas diante das adversidades, às vezes você quer abrir de mão dessa palavra que Deus te liberou e quer voltar atrás, quer recuar. Mas Deus te diz hoje, tome uma atitude de coragem. Não seja medroso, não seja medrosa, não volte atrás, mas posicione-se e vá adiante, embora que os inimigos sejam grandes, embora que as adversidades sejam grandes, embora que o medo sobrevenha à tua vida, mas não se intimide, não se envergonhe, não recue, posicione-se, porque Deus te dará a vitória. E como eu posso me posicionar? Em oração. Leitura da palavra, jejum, busca pelo Senhor, clame a Ele, peça a Ele, até que Ele olhe para você e haja ao teu favor. Não pense que aqueles homens, quando se posicionaram, eles não tiveram medo, certamente tiveram, mas eles não davam ouvidos às vozes do medo, porque o medo é uma circunstância natural do ser humano, mas cabe a mim e a você não dar ouvidos aos conselhos dos medrosos. Não, mas receba conselhos de quem tem coragem para te dar, de quem tem palavras de encorajamento, de força, de vigor, de projetos positivos, de ideias inovadoras. Não dê ouvidos aos covardes, não dê ouvidos aos medrosos, porque os medrosos e os covardes vão ter que recuar, mas os corajosos irão avante e Deus dará vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não recue, avance, posicione-se e não dê ouvido às vozes dos medrosos. Seja forte e corajoso, que o Senhor certamente entregará a sua vitória. Amém? Que essa palavra sirva de ânimo para a sua vida nesse dia e que a voz de Deus possa falar de forma audível ao teu coração. Deus te abençoe.